Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho, canal dedicado a falar de temas bíblicos. E você é muito bem-vindo neste canal. Hoje a gente vai falar do meu tema favorito. Tem vários vídeos no canal falando a respeito desse tema, que é a respeito da fé, o poder da fé. A fé é um dom de Deus. Pela fé podemos alcançar muitas coisas. O cristão não deve ser uma pessoa materialista, não deve focar nas coisas materiais dessa vida. Não deve olhar para as coisas materiais dessa vida. Mas é possível, através da fé, alcançar tanto as coisas materiais quanto as espirituais. Lembrando que o cristão ele deve ser sempre uma pessoa espiritual. Deve ficar longe da teologia chamada teologia da prosperidade. Porque o Evangelho ele não veio para nos fazer prósperos nessa terra ou ricos nessa terra. Ele veio para nos dar a salvação. Para nos trazer o conhecimento de Jesus Cristo. Para nos reconciliar ao nosso Deus. Por isso, por mais que a fé, que através da fé alcançamos tanto as coisas materiais como as espirituais, a nossa pregação não deve ser voltada às coisas materiais. Não deve ser voltada ao que Deus vai te dar, ao que Deus vai fazer, ao que vai acontecer na sua vida através da fé. Mas sim, a nossa pregação deve ser focada na salvação, no sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da nossa fé, Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma mensagem que, por mais que eu não tenha concordado com a mensagem no seu todo, eu concordei com esse trecho da mensagem, que o irmão citou, o povo no deserto, quando Deus derramava o maná e dizia para o povo não colher mais do que comeria naquele dia, porque Deus mandaria no dia seguinte. E o povo colhia mas para o próximo dia e o maná apodrecia. Ele disse: se eu estivesse lá, se eu fosse um daquele povo, eu também colheria, porque vai lá saber se Deus vai mandar no dia seguinte. Eu entendi exatamente o que ele quis dizer ali. Nós muitas vezes confiamos na palavra do homem, que diz que vai pagar o nosso salário, que vai nos dar um emprego, que nos promete alguma coisa, mas não confiamos nas promessas de Deus. Ficamos aflitos por mais que Deus tenha nos prometido algo. Nós ficamos preocupados com aquilo, porque nós não vemos de onde vai vir, porque Deus é Espírito e Deus não se vê. Exemplos que nós somos assim, que temos essa dificuldade de confiar em Deus, é a promessa feita em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, onde Jesus disse: não andeis cuidadosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Olhe para as aves do céu, elas não ajuntam em celeiros, não colhem, não cegam, contudo o Pai Celestial sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olha para os lírios do campo. Se Deus veste os lírios do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vestirá a vós? E nós temos dificuldade de não nos preocupar com amanhã. Quando Jesus disse para não estarmos cuidadosos com essas coisas, ele está dizendo: não fique ansioso, pensando no seu amanhã, porque Deus cuida do seu amanhã. Apenas faça a sua parte, trabalhe, faça por onde, e Deus cuidará de você. Mas nós temos essa dificuldade. Vivemos a nossa vida e boa parte da nossa vida preocupados muitas vezes com o amanhã, nos desfazendo da promessa que Jesus Cristo fez para nós. Preocupados com coisas materiais, quando Jesus disse que Ele cuidará de nós. A fé ela denota confiança. O povo no deserto, quando Deus prometeu o maná no dia seguinte, Deus estava mostrando para eles que Ele supre e que eles deveriam confiar que ia ter o maná no dia seguinte. Mas o povo não conseguia confiar. Mesmo o próprio Deus falando com eles, eles não podiam confiar, porque Deus falava através de Moisés. Moisés falava com o povo o que Deus falava com ele. E como o povo não via a Deus, então o povo não acreditava. E colhia. Vai saber se vai ter no dia seguinte mesmo. E quando chegava sexta-feira, Deus dizia: colhe para hoje e para amanhã, porque amanhã é sábado e eu não vou mandar no sábado. E o povo colhia para a sexta e para o sábado, mas saía ao campo para ver se Deus tinha mandado mais no sábado, mesmo Deus tendo dito que não iria mandar no sábado, porque o povo não confiava. Assim como era o povo no deserto,
Assim somos nós. Podemos dizer que não, mas temos as mesmas dificuldades de confiar em Deus, de confiar nas suas promessas, e vivemos preocupados com as coisas dessa terra. Fé também é confiança. Fé é você crer naquilo que você não vê. Confia nas promessas que você não ouviu, mas leu. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Uma outra mensagem que eu ouvi de um irmão que já partiu foi que ele disse que uma das principais estratégias de Satanás é fazer com que a gente olhe apenas para o que nos falta e não para o que Deus nos deu, não para o que Deus já fez em nossa vida. Porque na verdade devemos trazer memória ao que Deus já fez na nossa vida, ao que Deus já supriu, para poder aumentar a nossa fé, para alcançar aquilo que nos falta. Mas o inimigo quer que a gente só olhe para o que nos falta, para que a gente viva aflito. Mas Deus fez tantos milagres em nossas vidas, se nós pararmos para analisar. Tantas situações que já passaram, que Deus nos livrou, mas a gente não traz isso à memória. Nós não contamos o nosso próprio testemunho. Às vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para nós mesmos, para aumentar a nossa fé. Porque Deus fez coisas grandes no passado. Deus fez coisas grandes na minha vida e creio que fez coisas grandes na sua vida também. Agora precisamos trazer à memória a todas as coisas que Deus fez, para ver o quão pequeno é o problema que nós temos passado. E se o seu problema ainda assim parecer grande para você, lembre dos milagres descritos neste livro, dos milagres que Deus operou na sua palavra, nos nossos antepassados, para que a sua fé seja alimentada, para que a sua fé aumente, para que você aprenda a também confiar em Deus, porque o que nós precisamos hoje é ter confiança em Deus. Vivemos em um tempo muito difícil, um povo totalmente materialista, um povo que não olha para o céu, mas olha para a terra. Cristãos que querem viver aqui eternamente, aparentemente, não aguardam a vinda do seu Senhor, mas aguardam apenas a bênção aqui. Querem viver apenas a bênção aqui. O cristão que conhece a palavra de Deus, o cristão que realmente busca se aproximar de Deus, ele perde um pouco o prazer por esse mundo e ele quer estar um pouco mais perto do Pai. Ele espera com ansiedade a sua vinda, porque quando ele vier, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando ele vier, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Quando ele vier, aquele que teme a ele, que confia na sua palavra, que esteve firme com a sua casa construída sobre a rocha, esse vai alcançar o seu galardão. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.